Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para gravar, a santa palavra do Senhor Jesus, para transmitir a palavra de Deus. E eu quero ler aqui no segundo livro dos Reis. Mas antes de eu ler a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus Santo e Poderoso, obrigada, meu Deus amado, por esta oportunidade de estar transmitindo a Tua verdadeira palavra, a Tua palavra gloriosa e maravilhosa. Senhor, venha, Senhor meu Deus, alcançar as vidas através dessa palavra, meu Deus. Que o Senhor venha fazer uma grande obra na vida daqueles que estão me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, meu Jesus querido. Deus Santo. Aleluia. Obrigada, meu Deus amado. Vamos lá, meus irmãos, ler a palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, e o versículo 38. Que a palavra de Deus nos diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa, cheia de colorquítidas, e veio e a cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha e deita na panela. E disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela não está aqui na Bíblia por um acaso, não. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela nos tem uma grande lição a nos dar. Ela tem uma lição, ela tem um ensinamento. A palavra de Deus, ela tem que ser lida, relida, e com a presença do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo para nos dar graça, para a gente entender a palavra gloriosa de Deus. Os irmãos costumam falar, que é o único livro que a gente lê com o autor do lado. Aleluia! Eita maravilha! É o único livro que a gente, quando estamos lendo, o autor do livro, ele está do lado, nos dando entendimento para essa palavra, nos dando sabedoria para nós entendermos essa palavra. Porque nós não vivemos nesse tempo aqui. Nós não entende, como que viviam esse povo. O profeta Eliseu. Mas o Espírito Santo de Deus, aqueles que nos guia, aqueles que nos dá força, ele também nos dá sabedoria e entendimento. E aqui está essa palavra, meus irmãos. Uma lição gloriosa para nós nos dias de hoje. Nos conta a palavra de Deus que o profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profeta. Era uma escola. Ele ensinava a palavra de Deus àqueles profetas. Tinha um lugarzinho lá que eles fizeram para fazer discípulos, fazer profetas, Porque um dia o Eliseu ia embora, tinha que ficar um no seu lugar. Tinha que ficar o seu sucessor no seu lugar, uma outra pessoa no seu lugar. E por isso que tinha a escola para eles ensinar. Só que a palavra do Senhor diz que nesse tempo havia uma fome. Havia uma fome na terra, onde o Eliseu foi. E voltando Eliseu a Gilgal, aí em Gilgal havia uma fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam ali, tudo junto com Eliseu. Tudo ali junto com Eliseu, e provavelmente estavam com fome.
Provavelmente estavam com fome, porque Eliseu, ele deu ordem a um dos seus moços, a um dos seus alunos, para que fosse pegar uma erva, para que fosse pegar uns matos lá no campo, para que eles viessem fazer o quê? Uma sopa, um caldo, para eles se alimentarem, que eles estavam com fome. Só que saiu ao campo um dos seus moços e ele apanhou. A Bíblia diz que ele saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. A Bíblia diz parra brava. E colheu dela, encheu sua capa. Ele estava com a capa, então ele tirou, encheu sua capa daquelas ervas de todas as qualidades, assim ele pegou. Não conhecia as ervas, não sabia ali qual era boa e qual era ruim. Sei que ele pegou todas e colocou uma panela grande. O profeta disse, pega uma panela grande, põe no fogo e faz um caldo para nós comermos. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem foi lá e fez isso. Quando ele chegou, ele colocou no fogo, tal, cortou aquelas ervas que ele trouxe e pôs no fogo. E sucedeu que quando estava pronto, eles comeram aquele caldo. Os profetas comeram. Só que quando eles começaram a comer, eles começaram a passar mal. E um deles fez uma exclamação muito grande. Exclamou ao profeta Eliseu. Exclamou, homem de Deus, a morte na panela. Louvado seja Deus. Você pode ver aqui, meus irmãos, que nós tiramos uma lição. Nós em geral, gostamos de nos alimentar, tanto materialmente como espiritualmente. Mas essa palavra é para nós espiritual. Ela é espiritual, essa palavra. Não estamos falando de um alimento que nós comemos e está envenenado. Não. Aqui nós vamos falar do espiritual. Um homem estava ali colhendo as ervas e fez o caldo e deu aos outros para comer. O que aconteceu? Teve um deles lá no meio que entendeu que aquela erva, que aquela comida era venenosa. Por isso que nós, filho de Deus, nós, povo de Deus, não devemos, meus irmãos, não devemos ir atrás de tudo quanto é palavra que o povo dá aí para comer. Né? Agora vamos falar do lado espiritual. A comida é a palavra, porque a palavra de Deus, ela é comida, ela é alimento para a nossa alma. Ela é um verdadeiro alimento. Aquele que vive na palavra, que ele examina as escrituras, que ele vem na escritura, sempre ele está lendo, relendo, né? Não para de ler a Bíblia. Tem pessoas que já leram a Bíblia muitas das vezes, mas não guardam a palavra. Não adianta só ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser lida e comida. Aleluia. Ela tem que ser ingerida para que a nossa alma venha se alimentar. Porque se nós for atrás de certos pastores famosos, pastores de nome, não, eu vou ali porque ali vai ter um pregador e ele é famoso e ele é conhecido e ele prega muito bem e ele faz revelação. Irmãos, essa é a revelação melhor do mundo, ó. Essa é a revelação, essa é a profecia melhor que existe para a nossa vida. Não devemos correr para um lado e para outro, atrás de ouvir a palavra de Deus, porque nós não sabemos o que vamos comer, porque de repente é uma comida venenosa, é uma comida que vai nos fazer mal, é uma comida que vai nos levar à morte. Aleluia! Temos que examinar o que a Bíblia diz, examinar as escrituras. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que lá no que aconteceu aqui, na palavra de Deus, o homem de Deus, o profeta que foi colher a Eva, ele não conhecia, então ele não conhecia a Eva, e é por isso que o Senhor está nos dizendo hoje, nessa palavra, você não conhece a palavra de Deus, você muitas vezes está na igreja, escuta o pregador pregar, o
pregador se mata de pregar, ele soa, aleluia, a camisa para explicar, para pregar, e você não ingere o alimento. Você diz, não é para mim, essa palavra aí não. Esse pregador está errado, esse pregador está enganado. Por quê? Porque eu só quero ouvir palavras boas, palavras que enchem a minha vida, palavras de conforto, palavra de bênção, palavra gloriosa. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela não é palavra para massagear eco de ninguém. A palavra de Deus é uma palavra dura mesmo, para que nós venhamos nos consertar, porque para ir para o céu tem que ser lavado, aleluia, por esta palavra, lavado pelo sangue de Jesus. Não adianta eu ler a palavra e não entender ela. Não adianta. Não adianta eu ir na igreja escutar a palavra e não querer ouvir porque é palavra ruim. Agora, quando é palavra boa, sim, essa me agrada, essa é boa, nessa eu vou dar glória, nessa eu vou glorificar, nessa até eu vou me emocionar, eu vou chorar. Mas a palavra de Deus não é emoção, não. Não é de emoção que o homem vive, não. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é correção sim, para nossas vidas. Não devemos nos alimentar com tudo que o povo aí fora nos diz, que se diz povo de Deus, povo evangélico, povo pastor, profetas. Louvado seja Deus. Nem tudo, meus irmãos, que põe à mesa você deve comer. Nem tudo que põe à mesa você deve se alimentar, porque aquilo ali vai te fazer mal. Vai te fazer mal, como aquela erva fez mal àqueles homens. Mas teve um que gritou e viu que era veneno. Ele teve discernimento. Você tem que ter discernimento da palavra de Deus. Tem que discernir o que vem do alto e o que não vem. Porque tem muitos aí pregando em nome de Deus, palavras macias, fácil de ingerir, mas não é de Deus. Não é de Deus. E você tem engolido. E você tem se alimentado dessa palavra. E tem te feito mal, viu? É veneno para a tua alma. É veneno para você. Examine, meus irmãos, a Escritura. Não vá por A, por B, por C, não. Você tem a palavra de Deus nas mãos. Você tem a palavra de Deus é profecia. A palavra de Deus é verdadeira, é eficaz. Ela faz um mover muito grande na nossa vida. Ela nos limpa. Muitos estão errando, meus irmãos. Errando mesmo, por não examinar as Escrituras. Eles erram. Eles vão atrás de pessoas que se dizem ser de Deus e não são de Deus. Quando Deus não tem falado, eles falam que Deus falou. Quando Deus não tem falado nada, e eles falam assim, diz o Senhor, sendo que o Senhor não diz. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E esses homens aqui ficaram passando mal, esses profetas, porque havia morte naquela panela. E muitas das vezes a morte espiritual, em muitas palavras de muitos pregadores aí fora. E você pare de correr atrás de profecias, atrás de palavras boas. Pare com isso, meu irmão. Pare com isso. Comece a examinar as Escrituras. Comece a examinar a palavra de Deus. A palavra de Deus é um verdadeiro remédio para nós. É um verdadeiro alimento. Aqui, meus irmãos, olha, veja bem, viu, meus irmãos? Aqui no livro de de Oséias, diz assim no capítulo 4 e o versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, tá vendo aí? O povo de Deus é destruído, é acabado, é aniquilado,
é morto espiritual. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento da palavra, lhe falta entender a palavra. Muitas das vezes eles leem a palavra e não entendem, e não fica ali, não fica ali querendo remoer, comer até entender. Não, eles preferem ir atrás do pronto, e do que atrás do que já está pronto, né? Só para falar para eles o que é bom. Mas Deus não se agrada, meus irmãos. Não se agrada se você não pega na Bíblia, se você não examina a Bíblia. Não adianta você orar e não examinar as Escrituras. Louvado seja Deus, você tem que examinar as Escrituras. Tá certo que tem muitas pessoas que não sabem ler a palavra de Deus, mas mesmo assim Deus revela, o Espírito Santo revela, porque o Espírito Santo não procura pessoas inteligentes de faculdade, não. Ele revela a quem quer que seja. Ele revela a palavra dele àquele que não sabe ler. Ele revela, ele fala, porque ele é glorioso, ele é grande. Ele sabe da tua dificuldade. Se você não sabe ler, ele te revela a palavra dele, mas você não vai ficar enganado com A e com B, com comidas venenosas, com ervas venenosas que estão dando ao povo de Deus a comer. Erva venenosa. Estão dando ervas venenosas para o povo de Deus se alimentar, porque a palavra de Deus está sumindo das igrejas, a verdadeira, viu? A verdadeira palavra, mas o evangelho mentiroso está dentro da igreja, o Cristo falso está dentro das igrejas, mas o verdadeiro está escasso, a verdadeira palavra está escassa. Agora sim, nós vamos ler lá em Amós. Agora sim, veja bem o que é que nos diz a palavra de Deus. No livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem o dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Muitos estão com sede, estão com fome de ouvir a palavra de Deus, a verdadeira, genuína, porque naquela cidade ali, no livro no profeta Eliseu, em Gilgal, havia fome. Ali era materialmente fome. Mas hoje, trazendo para os nossos dias, é fome da palavra de Deus. O povo acha que a palavra de Deus é tão somente uma palavra que vai me satisfazer. Eu quero ouvir aquilo que é bom e pronto. Eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir e acabou. Não quero ouvir o que Deus quer a me dizer. Eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E lá no Amós, né, no 8, eis que enviarei fome. Tá vendo aí? Enviarei fome. Porque realmente, irmãos, as igrejas, muitas, não estou dizendo todas, não estou incluindo tudo, mas muitas não têm mais a palavra de Deus. A palavra de Deus é 5 minutos somente, há 5 minutos para se expressar da palavra de Deus. É mais louvor, é mais emoções, é mais lágrimas mentirosas de emoções. Mas verdadeiramente adoração não tem, porque não tem palavra, não tem comida, não tem alimento. Se não tem alimento, o povo perece. O povo morre, porque não tem alimento. E quando Deus levanta verdadeiros pregadores, verdadeiros pastores, para ensinar a verdade, ele é rejeitado, ele não é aceito. Ele só prega na igreja uma vez, depois acabou, não prega mais. Porque prega palavra dura, pega a palavra ruim de ouvir. Não dá para ouvir esse discurso, não dá para ouvir. É assim que falam. E falaram também no tempo de Jesus, quando Jesus estava pregando a palavra, lá naquele deserto que ele andava. Os discípulos, as pessoas falavam, duro é esse discurso. Jesus pregava duro, João Batista pregava duro. Aleluia! Eles não pegavam palavra fácil de ouvir, não. Palavras duras, mas palavras boas, mas palavras de salvação, mas palavra que salva a minha alma e salva a tua alma também. Era a palavra que era pregada, meus irmãos.
Palavra gloriosa que não matou ninguém. Ao contrário. Quantos chegaram a Deus através do discurso do Senhor Jesus, das palavras, das pregações de João Batista? Quantos chegaram aos pés de Jesus? A palavra de Deus é uma palavra que tem que ser muito alimentada a nossa alma. A palavra de Deus, ela alimenta muito, muito, muito mesmo. Engana-se esses que vão atrás de papo furado, de conversas que não tem aqui, raiz na Bíblia. Eles pegam alguns versículos assim isolado e faz as pregações deles, pedindo aquilo que eles querem, dando aquilo que eles querem ao povo de Deus. Mas que os irmãos, as irmãs, venham entender o que Deus está falando conosco nessa passagem aqui do profeta Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também quero ler aqui, meus irmãos. Eu também quero ler aqui, no segundo livro, segunda epístola a Timóteo. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo dando uma recomendação a Timóteo nos dias próximos dele ir embora. Ele já estava próximo de partir. O apóstolo Paulo já estava bem pertinho já. E ele deu essa verdadeira, aleluia, deixou essa verdade para nós e para o povo naquela época de Timóteo. Timóteo, seu filho na fé. Que diz assim, meus irmãos, no capítulo 4, que diz assim, olha: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instem a tempo e a fora de tempo. Olha aí a recomendação do apóstolo Paulo ao seu discípulo, ao seu filho na fé. Olhe bem, veja bem. Que pregues a palavras a tempo e fora de tempo. Veja bem, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo. Olha aí, Paulo recomendando, naquela época, recomendando o que está acontecendo hoje conosco, com nossas igrejas, porque virá tempo em que não sofrerão, não querem mais ouvir a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias compusciência. Agora, peraí. Compusciência. Os seus próprios desejos da sua carne. Eles querem ouvir doutores, pessoas falando aos seus ouvidos coisas que eles querem ouvir. Coisas que eles querem ouvir que entra em seus ouvidos macio. Louvado seja Deus. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. O evangelho é aflições. Pregar a palavra de Deus é aflições. Não é maravilha, não. Não é ganhar rio de dinheiro, não. Não é nada disso, não. Louvado seja Deus. Ele fala para Timóteo: mas ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra do evangelista. Cumpre o teu ministério. Timóteo, prega, Timóteo, prega dentro, fora de época, prega a palavra de Deus, Timóteo, ensina, disciplina, faz a doutrina, a sã doutrina, o ensinamento, dá o ensinamento, Timóteo, dá o ensinamento. Mas eles não vão querer ouvir, vai ter tempo deles não querer ouvir, eles vão querer só ouvir o que é bom para eles, das suas próprias consciências. Eles querem ouvir só isso. Do seu próprio desejo. Eu quero ouvir isso e acabou. Eu não quero ouvir essa palavra aí, não. Eu quero ouvir aquela palavra ali. Porque essa palavra aí não é para mim, não. É isso que eles estão falando. É isso que eles falam hoje. Essa palavra não. Essa palavra não. Eles querem ouvir coisas. O apóstolo Paulo já dizia isso nas suas cartas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não quero ouvir essa palavra é dura. Eu quero ouvir palavras
gloriosa, mas essa palavra dura é essa que vai te levar ao céu. É essa que vai consertar a tua vida. É essa palavra que vai te dar salvação. É essa palavra que vai te dar vitória. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Não é o que eu quero ouvir, não é o que você quer ouvir. É o que Deus tem para nos dizer. Aleluia. Você tem desejo de ouvir só o que é bom. É o ser humano ele é assim. Ele só quer ouvir o que é bom. Não quer ouvir conserto, não quer ouvir abandono o pecado, não quer ouvir isso não. Ele quer continuar no seu pecado, fazendo o seu pecado, fazendo as coisas erradas e fica dizendo assim, ó, é desse jeito aqui que eu vou pro céu. É desse jeito que eu vou subir, mas não é não, meu querido. Não é não. No céu não entra esse tipo de coisa não. No céu tem que estar lavado com essa palavra. E vocês podem ver no último versículo o que aconteceu. Lá no profeta Eliseu. Porém ele disse, trazeis, pois, farinha. Dicou, traz farinha, rapaz. O profeta Eliseu traz farinha. E deitou na panela. E disse, agora tirai e comei para o povo. Agora pode servir ao povo. Depois que ele botou farinha, fez aquele pirão, colocou a farinha naquela panela e fez o pirão e falou, agora sim, agora pode servir. Acabou o veneno. O veneno acabou. O veneno parou. Pode comer à vontade que não vai te fazer mal. Então, não havia mal nenhum mais na panela. Por quê? Sabe o que significa a farinha? A farinha significa o Senhor Jesus Cristo. A farinha significa o trigo, o Senhor Jesus. Que a palavra nos diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não daria fruto nenhum. Ficaria ele só. Mas como um grão de trigo caiu na terra, ele deu muitos frutos. E a palavra de Deus aqui em Eliseu está dizendo, traz a farinha é o trigo. O trigo é a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus. Coloca Jesus no meio do veneno, que o veneno some. Coloca Jesus no meio da comida envenenada. E essa comida vai ficar boa para comer. Vai ficar uma comida gostosa com Jesus. E a tua alma vai se alimentar e vai ter força e vigor. Vai se revigorar. A tua alma vai ter força para viver o que nós estamos vivendo aqui na terra. Porque a tua alma vai ficar forte, alimentada. Porque tu não estás dando comida ruim para a tua alma, tu estás dando comida boa. Então Jesus é o trigo. Jesus, ele é o trigo para mim e para a tua vida. Coloca Jesus no meio da palavra. Que o nosso alvo seja Jesus. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é só Jesus. É Jesus. Ela só nos fala de Jesus. Só nos fala do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele tem que estar no meio. A palavra tem que ser uma palavra genuína. Uma palavra do Senhor Jesus para nós. Porque essa palavra é alimento para a nossa alma. É alimento para nossas vidas, meus irmãos. E eu já quero aqui parar. Já foi longe. Que o Senhor ajude e o Senhor abençoe as suas vidas. Que você venha se alimentar, meu irmão, da verdadeira palavra. Não de veneno. Veneno não. Veneno faz mal, viu? Veneno mata, viu? Veneno mata. Tanto mata materialmente, se você ingerir o veneno, você morre. E tanto se você ingerir uma palavra envenenada, você também morre. Mas você morre espiritualmente, viu? Comece a comer. Comece a se alimentar. E coloca Jesus no meio de tudo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.